Estamos no ar. Muito boa noite, você que está aí nos ouvindo. Tudo bom, Cândido, com você? Tudo bem, Ana? Noite boa animada, noite hein? para você também, que já está conectado no Contagem Regressiva dessa noite. Hoje vai ser muito bom, hein? Muito bom assunto, olha. Tô sentindo que é meio polêmico. Hoje o pastor tá ali já, né, pastor? Tá ali, Tudo pastor bom? tá ali. Estou aqui concentrado, estou em oração aqui. Pastor, tô achando que hoje, olha, quem tá lá em casa já tá preparando aí as perguntinhas. Com Né, certeza. Cândido? Hoje o tema Línguas Estranhas. Se você tem dúvida, se você tem pergunta, hoje é o momento de tirar todas essas dúvidas. Manda pra gente, manda foto. E hoje, Cândido, vamos sentar que tem muita Vamos. coisa boa pra rolar hoje aqui. Quer ver só? Sim. Pastor Luiz Gonçalves. Olá. Muito boa noite pro senhor. Boa noite, Ana. Boa noite, pastor Boa Cândido. noite, pastor. Boa noite, meus amigos aqui. Boa noite. Boa noite, Gláucia também, que está aqui. Boa noite. Tá todo mundo aqui, pastor. Um abraço para você. Seja bem-vindo. Hoje é o dia de falar do Espírito Santo. Amém, irmão? É isso aqui, é hoje aqui. Que Então, maravilha. hoje o Tô assunto animado é hoje, tô polêmico, animado hein, pastor? hoje. Hoje ele vem empolgado. Tô Tá animado. com a espada e o escudo Até já hoje aí na estava meio mão. devagar, mas hoje estou mais animado. Hoje o senhor não tá com medo, não, do pessoal Não, que já eu, tá ali eu não já, quero né? conversar com eles agora, não. Só depois. Então, tá Só bom, depois. então. Só depois. Vamos apresentar a nossa presença ilustre, linda, maravilhosa, que veio cantar aqui pra gente hoje. Rafaela Pinho, muito boa noite pra você, tudo bem, Rafaela? Tá chegando o Agora microfone? vai Chegou falar. o microfone. Alô? Estão todos me ouvindo? Onde eu olho ali? Isso, na Tudo câmera. bom? Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E é uma honra estar com todos vocês. Muito Você obrigada. viu que saiu a um você. carioca e veio outra carioca, né? Você viu, pastor? O Rio de tá Janeiro todo tá mundo aqui ali, firme ó. aqui com a gente. Programa dos Cariocas. Então eu quero ver você falar hoje uma nova língua. Opa, Já que o tema é língua dos cariocas. Vamos falar Vamos falar. carioquês. Vamos falar. Bom, a gente tem também ali do lado da Rafaela. O que você tá fazendo aí, Lucas? Seu lugar não é aqui? Ih, rapaz, já tô complicado o negócio. Você já veio pro lado de Você cá? viu, pastor? Já foi pro lado de lá. Hoje ele vai tocar ali com a Rafaela Pinho, vai mostrar um pouquinho desse outro talento que ele tem, pastor. Ele não conhece muito bem a Bíblia só, não. Viu? Ele também conhece bem o violão dele. Daqui a pouco o Que Lucas legal. vai tocar com a Rafaela Pinho. Bom, é isso. O programa de hoje vai bombar com esse tema que é super polêmico, línguas estranhas. Que línguas são essas, pastor Luiz Gonçalves? O senhor vai falar pra gente, vai esclarecer todas as nossas dúvidas Eu mesmo? estou aqui com o meu escudo, Por favor. que é escudo e que é uma espada. Agora, Né? pastor Luiz, olha só. Antes de você começar a falar a introdução desse tema, as pessoas já devem mandar suas perguntas. Enquanto você fala... Já podem mandar as perguntas. pode mandar pergunta, dúvida, hashtag Contagem Regressiva, porque assim, ó, muita gente está mandando um alô, abraço, a gente vai mandar o alô e o abraço para você que mandar uma pergunta interessante que colocar o pastor na arena. Pastor, o que você vai começar a falar para nós sobre esse tema? Olha, esse é um tema, pastor Cândido, muito interessante. A Bíblia, de ponta a ponta, fala sobre o Espírito Santo. E quando a gente trata da questão línguas, dom de línguas, nós precisamos analisar o seguinte: existe diferença entre falar em línguas estranhas e falar em línguas estrangeiras? Ou estamos falando a mesma coisa? Por exemplo, falar em outros idiomas é igual ao falar línguas estranhas? Então essa é uma pergunta muito curiosa. E a resposta, já vou dizer de pronto, logo de cara, são coisas diferentes, tá? Falar em línguas de outros países é uma coisa e falar língua estranha é outra coisa. E nós precisamos entender, primeiramente, a base para tudo isso. A base para tudo isso, para que a gente possa entender esse assunto, é entender um pouco sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Qual é a sua obra? Como ele age na vida da gente? Então, se você entender um pouco mais sobre o Espírito Santo, vai facilitar a compreensão da questão das línguas estranhas e do dom de línguas bíblico, ok? Então, primeiramente, a Bíblia Sagrada nos apresenta o Espírito Santo desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. Por exemplo, eu estou abrindo aqui a minha Bíblia em Gênesis capítulo 1, está bem aqui, Gênesis 1, ó, versículo 1 e versículo 2, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito Santo de Deus pairava por sobre as águas. Então você percebe aqui logo nos primeiros versículos da Bíblia a presença do Espírito Santo. Quando você vai para o último livro, o livro do Apocalipse, acontece a mesma coisa.
Quer ver? Eu vou agora abrir a Bíblia no último livro, Apocalipse, e no último capítulo, Ana, que é o capítulo 22, e o versículo 17, pastor Cândido, diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem, e aquele que ouve diga vem, e aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça da água da vida. Portanto, eu mostrei que o Espírito Santo aparece na Bíblia desde o Gênesis até o Apocalipse. Outra coisa importante, quem inspirou os profetas e os apóstolos a escreverem a Bíblia, né, Rafaela? Foi o Espírito Santo. Foi ele que inspirou os servos de Deus a escreverem a Bíblia. E mais, o Espírito Santo, ele aparece não apenas na inspiração dos profetas e apóstolos, não apenas na citação bíblica, mas ele aparece nas ações, as ações de Deus na história. Entendeu? Vou destacar algumas delas. Por exemplo, quem abriu o Mar Vermelho? Aí você fala, foi o sopro do Todo-Poderoso. Parabéns, está correta a resposta. Mas se você quer uma resposta mais de acordo com a Bíblia, contextualizada, seria o Espírito de Deus, que abriu o Mar Vermelho. E você diz, mas foi só ele? Não, toda a ação de Deus é trinitariana. Toda a obra de Deus é trinitariana. Envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então eu posso destacar o Espírito Santo. O Espírito Santo é criador, o Espírito Santo participou no processo da redenção, porque foi ele quem fez esse milagre da encarnação de Cristo. Maria, a Virgem Maria, esteve grávida por obra do Espírito Santo, correto? Então você vê que o Espírito Santo ele está agindo na história, nos acontecimentos marcantes da história da Bíblia. Quem ressuscitou Jesus Cristo? Foi o Espírito Santo. Você entende? O Espírito Santo está presente em todas as ações da Bíblia, porque as ações de Deus são sempre trinitarianas, não esqueça disso. E depois que Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o céu, Jesus falou assim, eu não vos deixarei sozinhos, não vos deixarei órfãos, deixarei com vocês outro Consolador. Ou seja, Jesus voltou para o céu, mas deixou o Espírito Santo conosco. E o Espírito Santo continua conosco. Qual é uma das principais obras do Espírito Santo? Eu quero citar para você o que está na Bíblia. Vamos abrir, pastor, comigo? Vamos abrir. Você me ajuda, pastor Cândido? Vamos para João 16, versículo 8. E eu vou pedir ao pastor Cândido que leia para mim esse verso. Assim a gente já começa no diálogo aqui. 16, 8, para destacar uma das principais obras do Espírito Santo. 16, verso 8. João 16, verso 8. Quando o Consolador vier, ele convencerá as pessoas de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado, de que é direito e justo o julgamento de Deus. Convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Perfeito, e essa linguagem está ótima. Você viu, a obra do Espírito Santo é essa, é convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então já vou colocar aqui, Ana, já vou colocar uma pimenta, posso? Por favor, pastor. Já que os jovens não estão ali mesmo, então não, já tem que começar já, pastor. Ó, presta atenção. Aí o pastor Cândido leu assim, que o Espírito Santo quando viesse, ele convenceria as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Eu pergunto para você, o que é pecado? Ele nos convence do pecado. O que é pecado? Se você vai em 1 João 3, verso 4, pecado é transgressão da lei. Que lei? Os 10 mandamentos que aparecem em Êxodo capítulo 20. Então é o seguinte, se o Espírito Santo me convence do pecado, e se o pecado é transgressão da lei, como pode uma pessoa ou uma igreja que não aceita a lei dizer que está cheio do Espírito Santo? Eu disse que eu ia tocar no assunto. E já tocamos. Então, se a pessoa diz, a lei foi abolida, esse negócio de lei acabou. Mas essa mesma pessoa diz, não, eu estou cheio do Espírito Santo. Nós temos que, no mínimo, questionar isso. Porque é impossível alguém que não aceita os mandamentos estar cheia do Espírito Santo para sair por aí fazendo milagres e até mesmo falando em línguas. O que você acha? Ok, continuamos um pouquinho mais. O Espírito Santo é uma energia, é uma força, é um pensamento positivo, é uma vibração ou é uma pessoa? Porque tem gente que faz assim, eu quero o Espírito Santo, ele levanta a mão e fica cantando assim, como se fosse um raio que vem do céu e tchan, entra na pessoa e a pessoa começa a tremer. Será que o Espírito Santo é um raio, é uma energia, é um pensamento positivo, é a força ativa de Deus ou é uma pessoa? O que você acha? A Bíblia responde essa pergunta. Nós vamos abrir a palavra de Deus, a Bíblia, e vamos ver Atos, capítulo 13. Atos 13, nós vamos ler em duas versões, pastor Cândido e eu. Essa sua é a linguagem de hoje? É interessante. Vamos ler nessa e vamos ler nessa aqui também. Atos, capítulo 13, versículo 2. Eu leio primeiro aqui, pastor, depois você lê aí.
E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Interessante, o que diz aí na tua? A minha diz assim: certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Paulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Bom, se o Espírito Santo disse, significa que o Espírito Santo falou. E se ele falou, essa é uma característica de alguém que tem corpo, de alguém que tem uma forma, que tem um corpo. Agora, quando a Bíblia diz assim, que o Espírito Santo falou, não significa dizer que o Espírito Santo é como eu, meu corpo, ser humano assim, como eu, ou como qualquer um de nós. Não é nesse sentido. É no sentido de que o Espírito Santo é uma pessoa, mas não uma pessoa humana, é uma pessoa divina. Isso é diferente. Mas é uma pessoa que anda, que fala, que ensina, que convence, que repreende, que convence do pecado, que dá poder para vencer o pecado, que mostra o caminho, que age. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força, mas ele tem força. Não é o pensamento de Deus, porque tem gente que acha que o Espírito Santo é como que uma coisa abstrata, que não é real, que não é concreta. O Espírito Santo é uma pessoa que fala, que anda, que ensina e tudo mais. São características de uma pessoa. Agora, humana, nós, porque senão seria limitado, mas é uma pessoa divina. Ou seja, o Espírito Santo é Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. O Espírito Santo, por exemplo, faz um trabalho extraordinário, que é nos convencer do pecado e nos levar a Jesus. É o Espírito Santo que leva você a Jesus e faz com que você aceite Jesus. É o Espírito Santo que faz você ler a Bíblia e abre o teu entendimento para você entender a Bíblia. É o Espírito Santo que, lá no céu, ele intercede por você na hora da oração. Você, quando está orando, muitas vezes, você fala palavras que não são palavras talvez adequadas, mas o Espírito Santo, ele, com gemidos inexprimíveis, ele ajuda você e intercede na questão da oração, como diz Romanos 8:26. Mas o gemido inexprimível não é língua estranha. É quando você não consegue exprimir e expressar uma coisa, então ele vem e intercede perante Deus de uma maneira que Deus então receba a nossa petição, a nossa mensagem. Então, assim, essa primeira parte é para você ter uma ideia de quem é o Espírito Santo e dizer para você, agora eu quero afirmar aqui, olhe para mim, quero afirmar para você o seguinte: eu creio no Espírito Santo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia crê no Espírito Santo. Nós cremos em milagres, nós cremos no poder do Espírito Santo, antes que alguém pense alguma coisa diferente. E nós cremos tanto no Espírito Santo que a gente vai falar sobre ele hoje o programa inteiro. E também queremos, através da Bíblia, tirar da mente de muitas pessoas pensamentos equivocados acerca do Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo que está aqui conosco e está aí com você, vai abrir a sua mente e a nossa mente e nós vamos entender a palavra de Deus. Ou seja, o Espírito Santo ajuda a gente a tirar a máscara, né? Entendeu, Rafaela? Porque às vezes a máscara, né, é aquela vida cristã hipócrita. Entendeu? A pessoa quer ser o que ela não é. Ou ela é uma coisa na igreja e outra lá fora, ou vice-versa. Esse negócio de máscara, você tem uma música assim, não tem? Eu tenho uma música assim. É? Daria para cantar? Com certeza. É essa aí? Tá pronta? Essa aí tá pronta. Então vamos nessa. Máscara. Estou aqui tentando olhar no espelho e ver o rosto de alguém feliz. Finjo ser o que não sou, mas tudo acabou. No fundo eu estou me sentindo triste, tão sozinha. Quero me esconder. Será que alguém me vê? Mas eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão me abraça, me ampara. Não quero mais fugir.
isso estou aqui, te peço, me ouve, me ajuda. Bem atrás da máscara que eu criei, há um coração em dor, cansado de sofrer, cansado de fingir, mostrar o que não é, o que aconteceu com os meus sonhos, onde eu errei, eu quero acertar, mas eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão, me abraça e me ampara. Não quero mais fugir, por isso estou aqui, te peço, me ouvir, me ajuda. Quem realmente eu sou é o que Ele vê ao olhar pra mim. Sem máscaras hoje estou diante dos seus olhos de amor. Hey, yeah. Seus olhos de amor, seus olhos de amor. Mas eu sei que o meu Deus vê meu coração e a minha solidão, me abraça, me ampara. Não quero mais fugir, por isso estou aqui, te peço, me ouve, me ajuda. Amém. Bom, agora nós vamos até Campinas. Por lá quem fala com a gente não são as línguas estranhas, mas quem fala com a gente é o Emerson Teixeira. Tudo bom, Emerson? Cadê o Emerson? Tem um monte de gente aí. Boa noite. Boa noite, Emerson. Tudo bem com você? Boa noite. Com quem que você Tudo tá aí, bem, graças a Emerson? Deus. Eu estou aqui com o pessoal de todo o estado de São Paulo. Está aqui o pastor Ronaldo Arco, o pastor Alceu, que são os departamentais de jovens da União e também da Associação Paulista Central. Legal. E tem jovens aqui de toda a região do estado de São Paulo também. Pessoal que está acompanhando aí você. Agora eu ouvi dizer, Emerson, que você tem uma pergunta capciosa aqui para o pastor Luiz Gonçalves. É isso mesmo? Isso mesmo. Tem Então- uma pergunta aqui importante para o pastor Luiz. Então diga Pastor lá. Luiz, é o seguinte. Eu li o livro de Atos e eu vi lá os 7 diáconos que eles não falavam em línguas estranhas. A minha pergunta é, eles tinham o Espírito Santo? Uau! E aí, pastor? Emerson, obrigado por sua pergunta. Grande abraço para o pessoal de São Paulo, os jovens, os pastores, todo mundo que está acompanhando em São Paulo. Ele citou Atos capítulo 7, capítulo 6, na verdade, e também capítulo 7, quando fala dos diáconos, né? Dos 7 diáconos. A Bíblia diz claramente no capítulo 6, quer ver? Ó? Eu vou ler para você o verso 1. Atos 6, verso 1. Diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Número 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Número 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então, meu amigo Emerson, os diáconos escolhidos eram pessoas cheias do Espírito Santo. Mas você pode perceber que aqui não diz
que eles falavam línguas estranhas. Isso quer dizer que nem sempre as pessoas que têm o Espírito Santo vão falar alguma língua diferente, nem sempre. E a questão de língua estranha, então, se torna mais acentuada ainda, porque nós vamos perceber durante esse debate que são coisas distintas, ok? Mas esses homens eram cheios do Espírito Santo e por isso foram escolhidos para serem diáconos. E vocês, jovens afiados? Aqui, ó, em Isaías 28, 11, está escrito assim: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. E lá em Marcos 16, quando Jesus fala aos discípulos, ele fala assim: em meu nome expelirão demônios e falarão novas línguas. As línguas estranhas e as Repete a pergunta para nós, Aline, por favor, deu um problema no áudio. Isaías 28, 11 diz assim, só um momentinho que agora saiu. Tá tudo marcado aqui, a Bíblia Calma do pessoal está preparada. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Aí lá em Marcos, Jesus fala aos discípulos: em meu nome expelirão demônios e falarão novas línguas. Esse dom de línguas, as línguas estranhas, essas novas línguas, são instituídos divinamente? Aline do céu, pensei que você era minha amiga. Veja que ela começou com Isaías e me vai para Marcos 16. Obrigado, Aline, por sua pergunta. Veja, pessoal, pode ser aqui, pode ser aqui. Veja bem, a pergunta da Aline, muito boa. Ela primeiro cita Isaías 28, verso 11. Se você ler o capítulo 28 todo de Isaías, vai perceber que esse verso 11 está dentro de um contexto de bebida alcoólica, de vinho, entendeu? De pessoas que estavam embriagadas. Está nesse contexto aqui. E não no contexto do Espírito Santo. Não no contexto da pessoa estar cheia do Espírito Santo. Então esse é um ponto, Aline, interessante a ser destacado. Aí, se você relacionar esse texto com Marcos, você citou 16, verso de 17, me parece, ou de 14 a 17. Aqui, em Marcos, ele fala do dom de línguas. Esse texto de Marcos fala do dom de línguas. Mas o de Isaías não fala do dom de línguas. Está tratando de um problema que havia com pessoas que eram beberrões. Entendeu? Estavam embriagadas. Agora, esse aqui de Marcos menciona, sim, o dom de línguas. Então, a língua estranha e o dom de línguas são coisas diferentes? O que Muito seria? bem, Aline. Veja, o dom de línguas é uma coisa e língua estranha é outra coisa. Por exemplo, o que você falou na abertura, na enquete, no Fala Povo, você falou algumas palavras em outros idiomas, isso seria o que a Bíblia chama de dom de línguas. É quando você fala em outro idioma. E língua estranha é quando se fala uma língua que não faz parte de nenhum idioma da terra e que não se entende. E algumas pessoas, por não entenderem isso, dizem que é língua dos anjos ou que é língua de Deus. Então a língua estranha, ela não tem sentido, ela não tem um significado. A língua estrangeira, o dom de língua, sim, tem significado. Que seria o inglês, o francês, o alemão e assim por diante. Agora, pastor... Só um minutinho, Lucas. Deixa eu interromper, porque o Tiago e a Letícia Oliveira mandaram uma pergunta que tem a ver com esse assunto que a Aline trouxe à tona. Tiago? O Tiago e a Letícia Oliveira. E a Letícia, Eles vamos. falam assim, pastor, então existe alguma referência do dom de línguas no Antigo Testamento, já que o Espírito Santo sempre existiu? Excelente pergunta. Aliás, essa pergunta aí da Aline e de mais alguém que você falou... do Tiago e da Letícia. Não, é que a Aline está ali na minha frente. Do Tiago e da Letícia. Ô, Tiago, ô Letícia, a sua pergunta foi assim, sabe, no ponto. Veja, o Espírito Santo sempre esteve na Bíblia, na história do povo de Deus, desde a criação, entendeu? O Espírito Santo sempre esteve na terra. Essa é uma verdade. Só que por que o dom de línguas não aparece no Velho Testamento? Ele aparece no Novo. Porque o dom de línguas, ele foi dado dentro de um propósito, de um contexto de missão. Ou seja, o dom de línguas, Rafaela e pastor Cândido e Ana, não é para você ficar dentro da igreja falando em línguas entre as pessoas do mesmo país. Tipo assim, nós estamos aqui todos no Brasil. Aí, em vez de eu falar português, eu começo a falar aqui em língua estranha, por exemplo, ou em outra língua. Não faz o menor sentido, porque todos falamos português, a língua tem que ser portuguesa. Então, no Velho Testamento, não havia essa necessidade. No Novo Testamento, no dia de Pentecostes, quando Deus queria que os seus apóstolos saíssem e pregassem o evangelho no mundo todo, Deus fez o seguinte: Deus trouxe pessoas do mundo todo para a festa do Pentecostes e naquela festa Deus os ensinou a falar outros idiomas para que pudessem pregar no mesmo dia e as pessoas voltariam para os seus países levando a mensagem e de uma tacada só Deus levaria a sua palavra para o mundo inteiro. Então, assim, no Antigo Testamento,
a história está tratando mais do povo de Israel. Sim, do povo Então, de Israel, exatamente. A Bíblia até fala que no primeiro momento as pessoas vinham ao povo de Israel. E Então, bem parece que não lembrado, fazia pastor, sentido bem lembrado. isso. As pessoas vinham a Israel. Agora, no Novo Testamento, o povo de Deus tem que sair. Né? Legal. Ou seja, lá era vinde e no Sim. Novo é ide. Ide. Legal. Tiago e Letícia, obrigado pela pergunta. Lucas, você tinha uma pergunta na ponta da língua? Já vou mudar a pergunta aqui. É o seguinte, pastor. Nós temos que na Bíblia lá, o pessoal recebe o Espírito Santo e começa a pregar. Mas vem cá, se eu sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então quer dizer que quando eu sou batizado eu não recebo o Espírito Santo e só depois? Mas se Deus é só um, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu aceitei Jesus, mas o Espírito Santo ele chega depois, assim? Como é que acontece? Uau, Lucas. Rapaz, esse povo é terrível, você viu, Rafael? Não dá moleza não, né? Ó, a pergunta dele é uma pergunta que eu acho que é a dúvida de muita gente. Quando a pessoa é batizada, de acordo com Mateus capítulo 28, e também de acordo com Marcos capítulo 16, quando a pessoa é batizada, ela já é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem colocado pelo Lucas. Agora veja só, Lucas, quando você fala Pai, Filho e Espírito Santo, são 3 pessoas distintas, como está aqui a Rebeca, o Lucas e a Aline, são 3 pessoas distintas. Como estamos aqui, Ana, Cândido e Luiz, ou Ana, Cândido e Rafaela. Deus é um, Jesus é outro, o Espírito Santo é outro. Isso é importante deixar bem claro. São 3 pessoas da Trindade, da Santíssima Trindade. Isso é um aspecto fundamental para entender. Então, segundo, quando a pessoa é batizada, ela é batizada já em nome dos 3, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse Espírito Santo já é único, não tem outro. Então, quando a pessoa é batizada nas águas, ela recebe ali já o Espírito Santo. Agora, uma coisa é você receber o Espírito Santo quando é batizado. Outra coisa é você receber o poder do Espírito Santo. Esse poder, o máximo do poder do Espírito Santo, é um processo de santificação. Porque o Espírito Santo está em você quando você é batizado. Só que ele começa um trabalho de purificação. Ele começa a limpar sua mente, limpar seu coração, tirar os maus pensamentos, te dar força para você vencer esse pecado, aquele pecado. As pessoas falavam palavrões, param de falar. Um fumava e bebia, o outro vai deixando. O Espírito Santo vai santificando essa pessoa. Até chegar a um ponto que essa pessoa se torna um instrumento limpo nas mãos de Deus. Aí o Espírito Santo vai dotar essa pessoa com tanto poder que ela vai sair pregando com muito poder. E o poder do Espírito Santo pode fazer coisas incríveis, desde curar uma pessoa, como ressuscitar um morto, e até mesmo ensinar alguém a falar num outro idioma para pregar o Evangelho. Foi o que aconteceu em Atos capítulo 2. Pastor, agora a Andréia Lizarini, Lizarini, ela quer saber o seguinte: o que Paulo quis dizer quando ele falou em 1 Coríntios 14, 4. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Essa pergunta... Qual é o nome dela? A Andréia. Andréia, muito obrigado por sua pergunta. Eu acho legal que os jovens estudam a Bíblia, né? Eu estou impressionado como que os jovens estão estudando a Bíblia. Estão citando o texto, né? Citando o texto, né? Então, e aqui nós temos 3 que, se você olhar para a Bíblia deles, é um negócio, né? Então, parabéns para você que estuda a Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa. Você citou 1 Coríntios 14, verso 4. Eu vou ler na versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada no Brasil, que diz assim: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Não é isso? Ela citou o verso 4? Isso, verso 4. Verso 4. Mas o que profetiza edifica a igreja. Para você entender o verso 4, você tem que entender o verso 1, o verso 2. Porque se você não entender o verso 2, você não vai entender nada do capítulo 14. Entendeu? Eu poderia ficar explicando o verso 4, mas o verso 4 tem um contexto, né? É como se você tentasse construir uma casa começando pelo teto. É impossível. Tem que ter primeiro a base. E a base é o verso 2. Porque o verso 2 é a chave para abrir o entendimento. Porque muitas pessoas pensam que 1 Coríntios 14 está falando do dom de línguas. E, na verdade, está tratando de um problema. Um problema. Então, o apóstolo Paulo está resolvendo um problema na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja terrível. Quer ver? Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5. Capítulo 5, capítulo 6. Nós vamos dar uma lida aqui no capítulo 5, verso 1. Rebeca, você poderia ler para mim? 1 Coríntios capítulo 5, verso 1, por favor?
Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Continua? Não, tá bom. Vamos parar por aí. Censurado o resto. Você está vendo o que acontecia em Corinto? Uau. Ali tinha pecado, tinha o que a gente chama de incesto, né? Tinha uma série de problemas ali. E vamos, para complicar mais, eu vou chamar vocês para lerem comigo 1 Coríntios 3, versículo 3. 3:3. 1 Coríntios 3:3. Aline, poderia ler, Aline? 1 Coríntios 3:3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Tá vendo? Eu pergunto, uma igreja dessa podia estar cheia do Espírito Santo? Difícil, né, pastor? Não é? Assim era a igreja. Aí você vai lendo o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7, então, trata inclusive de problemas de casamento, problemas sexuais e tudo mais. E quando você chega no capítulo 14, que é o capítulo citado por nossa irmã, aí Paulo começa a tratar do assunto, porque Paulo quer preparar a igreja, para que a igreja possa realmente ser usada pelo Espírito Santo. Então, o verso 1, 1 Coríntios 14, verso 1. Segui o amor, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Então, resumindo, só para não deixar a pergunta dela sem uma resposta, é o seguinte. 1 Coríntios 14, primeiro, está resolvendo um problema de desordem, de bagunça. Era um culto totalmente desorganizado, totalmente fora dos padrões, porque a igreja tinha problemas. Segundo, Corinto era uma cidade portuária, era uma cidade beira-mar. Entendeu? Como Rio de Janeiro, como Santos, como outras cidades do Brasil. E ali vinha pessoas de vários países, várias nações, no porto, no navio. E eles iam para a igreja. Só que cada um queria falar e orar no seu idioma. Só que se cada um falasse no seu idioma numa comunidade como aquela, viraria uma confusão. Então Paulo começa a orientar. Está dizendo o seguinte, quando alguém está falando em línguas, você não entende. Mas Deus entende. Ele está falando com Deus, Deus o entende. Verso 2. Para você, ele está falando um mistério, mas entre ele e Deus, Deus entende. Então, se vocês querem levar avante essa questão das línguas, seria bom que falassem 2 ou, quando muito, 3 e que haja intérprete. Se não há intérprete, fique calado na igreja. Paulo foi duro aí. É sucinto, Pastor, mas né? nessa questão da interpretação, se o dom de línguas é falar em outros idiomas, aqui no versículo 13, diz assim... De que livro, de capítulo? Do 1 Coríntios 14, 13. Continuando no mesmo aí. Tá. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Se o dom de línguas é falar em outro idioma, quem interpreta sabe o outro idioma. Por que eu devo orar antes de interpretar, então? Tá pegando, hein? Rapaz, você pensa que é mole esse negócio aqui? Uau! Olha só, o Lucas, ele puxou um assunto muito curioso do verso 13. Sabe que naquele tempo não era como hoje. Hoje você tem escolas, idiomas, hoje você tem como estudar, qualquer idioma que você quiser estudar, você tem escolas, você tem professores particulares e tudo mais. Naquele tempo não tinha o que tem hoje, com essa facilidade toda. Então, na verdade, quando as pessoas queriam falar no seu idioma, numa região onde se falava outra língua, era necessário que alguém interpretasse. Mas aonde arrumar um intérprete para aquela língua? Porque o camarada fala russo, e está numa igreja brasileira. Como é que alguém vai entender o russo? Não tem ninguém. E não tem ninguém que estudou o russo. Só tem um jeito. Tem que orar e pedir para Deus dar sabedoria para que a pessoa possa entender e que alguém possa interpretar o que ele está falando. E Deus é capaz de fazer isso. Deus faz isso, sem dúvida nenhuma. Quando há uma necessidade, Deus é capaz de fazer qualquer coisa. Agora, em termos do que está escrito aqui na Bíblia, esse capítulo 14, repito, mais uma vez, Paulo está organizando a igreja que estava desorganizada. E as línguas mencionadas aqui não são línguas estranhas, são línguas de nações. São idiomas. São idiomas. Obrigado, pastor. Pastor, tem uma pergunta aqui do Luiz. Ele diz o seguinte: falar uma língua que só eu entendo é uma língua do Espírito Santo? Que só ele entende? Só ele entende. né? É uma língua do Espírito Santo? Veja, as pessoas precisam entender o seguinte. Qual é o nome dele? Luiz. Ô, Xará. Ô, Luizão, é o seguinte. Veja, se você fala uma língua que você entende, eu pergunto, é uma língua do seu país ou de um outro país que você sabe falar? Se for uma língua de uma nação, não há nenhum um questionamento quanto a isso. Agora, se você fala numa língua estranha, que não existe no planeta, que não existe nenhum idioma na face da Terra, você fala numa língua estranha,
Então, eu pergunto, como é que você entende se ela é estranha? Então, eu precisaria conversar um pouquinho mais para entender o que ele está querendo dizer. É uma língua que só eu entendo. Eu falo português e eu entendo. Mas vocês também entendem. Tem que haver uma comunicação Claro, entre ele e Deus, claro. né, pastor? Agora, você não pode, eu não posso, por exemplo, chegar perante Deus e falar assim, Senhor Deus, chap, 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 chap. Né? Então, isso não é o que a Bíblia está falando. Eu estou fazendo assim, falando aleatoriamente, qualquer coisa. Quer dizer, não é isso que a Bíblia ensina. Então, a Bíblia Sagrada ensina que falar em outras línguas, falar em outros idiomas, é um dom do Espírito Santo. E no caso de Atos. Hoje, por exemplo, você pode estudar qualquer outro idioma. E o Espírito Santo vai te dar poder para você pregar o Evangelho. Pastor, eu queria saber se o dom de línguas ele é necessário no nosso tempo hoje. Porque pelo contexto que o senhor me falou, era necessário. Eram pessoas estrangeiras que iam para poder entender do Evangelho. Eu quero saber hoje, eu preciso do dom de línguas? Olha, Rebeca, essa é uma pergunta curiosa que você me faz. Porque se você é brasileira e você está pregando no Brasil, a resposta é não. Não é necessário, correto? Se você é uma brasileira, vai pregar nos Estados Unidos, mas você fala inglês, também tranquilo, não há nenhum problema. Agora, vamos supor que Deus queira que você pregue. Vamos falar um lugar bem distante aí. Aonde? Ucrânia. Vai, obrigado, Rafaela. Ucrânia. Deus fala assim, vou mandar a Rebeca para a Ucrânia. E lá na Ucrânia não tem ninguém que conheça a verdade, só você que foi daqui para a Ucrânia. E não tem ninguém lá para te traduzir, para te fazer nada. Deus pode te dar o dom de línguas para falar a língua que eles entendam? Pode. Deus pode. Agora, veja, Deus vai dar o dom para você cumprir a missão. E não te ensinar a falar a língua dos ucranianos, para você ficar aqui, no Brasil, num grupo de pessoas da igreja, e aí todo mundo fala português e você de repente fala ucraniano. Qual o objetivo? Então o dom tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito. Essa é a palavra certa. Tem que ter um propósito. Pastor, já aproveitando aí o contexto, conta a história de um missionário que chama Lissilamo. Ele foi para umas ilhas lá no Pacífico Sul, não sabia o idioma, ele tinha um intérprete, mas em certa altura o pessoal falou, não precisa mais do intérprete que a gente te escuta, né? A gente te entende, na verdade. Na saída, ninguém mais entendia o que ele estava falando, só Enquanto no ele momento da pregava, pregação. as pessoas entendiam. Isso, mas depois disso ninguém mais entendia. Foi isso que aconteceu lá em Atos? Quando Pedro e os outros discípulos falaram, eles falavam na língua deles e os outros entendiam? Eu tenho que ficar atento quando esse povo começa a fazer pergunta. Olha a pergunta, você ouviu a pergunta dela? Atos 2? Atos 2. Nós vamos isso. responder em Atos 2. Bora. Vamos ver lá. Ela contou a história de um missionário que falava a língua dele e a pessoa entendia na língua... Na a outra dela. língua. Na língua da pessoa que estava ouvindo a mensagem. Ela pergunta, foi isso que aconteceu no Pentecostes? Vamos ver se foi? Atos 2. Atos 2, atenção, meus amigos, jovens, família, Atos 2. Todo mundo já achou, só eu que não, né? Aqui está, Atos 2, pronto, já achei aqui. Veja só o que nós vamos ler. Atos 2, versículo... Vamos ler o 1, o 2, o 3 e o 4, só para dar uma visão geral? Vamos fazer o seguinte, começa com a Rebeca lendo 1, o Lucas leu 2, você leu 3, e tem microfone aqui? Sim. E você leu 4 para a gente. Pode começar. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Muito bem, obrigado a vocês. Veja só, pastor Cândido, Ana, veja só você que está em casa. O verso 4 é a resposta. Ele fala assim, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Então, o dom aqui foi de falar. O dom não foi de ouvir. Não é dom no ouvido, é dom na língua. Senão seria dom de ouvido e não dom de línguas. Né? O dom de orelha e não o dom de língua. Então, o dom é de língua. Então, tem a ver com a fala. Ou seja, os discípulos foram ensinados pelo Espírito Santo a falar outros idiomas. E eles pregaram na língua das pessoas. Não é que ele falou na língua dele e aí o Espírito Santo traduziu lá para o camarada entender na língua dele lá. Mas isso também pode acontecer. Isso pode... Com Deus, a gente não deve duvidar de nada. Deus pode fazer história isso. Específica... Mas nesse caso aqui, de Atos 2... Não foi isso que aconteceu, Aline. Os discípulos falaram
em outros idiomas. Isso é importante destacar. Em outros idiomas. Eu já ouvi muita gente falar o seguinte, não, o dom foi de ouvir. Eles falaram na língua deles. Bom, mas daí não é dom de língua. Daí não é dom de língua, é dom de ouvido. Não, eles falaram na língua das pessoas. E mais uma coisa, hein? Eles aprenderam a falar em línguas e nunca mais esqueceram. Falaram em outros idiomas, aprenderam. O professor é o Espírito Santo, né, meu amigo? Agora, se você fala em línguas aqui, daqui 10 minutos já não sabe mais que você não sabe falar mais? Pastor, mas peraí, então segura isso daí que o senhor falou. Se daqui 10 minutos eu não sei falar mais o que eu estou falando, o que eu falei. A Rita de Cássia, ela quer saber. Então, quando estou falando em línguas estranhas em casa e não sei o que estou dizendo, quem que está falando através de mim? Quem perguntou isso? A Rita de Cássia. Rita, você, ó, o Espírito Santo está falando com você. E com a gente também, e com todo mundo. O Espírito Santo fala com todas as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa, ô Rita. Deus, na Bíblia, nos mostra o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade. Deus é maravilhoso, né? Nós todos somos apaixonados por Deus, por Jesus e pelo Espírito Santo. Veja bem uma coisa. Se você está orando na sua casa, numa língua estranha, eu pergunto, qual seria o propósito? Deus não entende português? Qual seria o propósito? Né? Então veja bem uma coisa, a pergunta não é quem está falando, quem está em mim, quem não está em mim. A questão é você entender o que diz a Bíblia. E a Bíblia Sagrada quer que você veja Deus como sendo o seu pai. Sabe o pai do coração, aquele pai maravilhoso? Deus é o seu pai. Você pode conversar com Deus como um filho conversa com o pai. E você pode falar a sua língua, Deus te entende. Não se preocupe, não fique preocupada que você tem que falar numa língua estranha para Deus poder te entender. Não, senhora, Deus é o criador dos idiomas. Então, qualquer pessoa que fale qualquer idioma pode orar na sua língua, que Deus vai entender. Agora, esse negócio de falar a língua estranha tem uma outra origem. Uma outra origem que começou na Califórnia, na Rua Azusa, e muita gente que está me assistindo sabe o que eu estou falando. Entendeu? E quando aqueles dois missionários suecos naturalizados americanos vieram para o Brasil em 1911, Gunnar Wingre e Daniel Berg, lembra? Esses dois chegaram no Brasil, eles eram batistas e eles chegaram no Brasil, tiveram uma revelação lá nos Estados Unidos, eram suecos, mas naturalizados americanos. Tiveram uma visão, uma revelação lá nos Estados Unidos e ouviram uma voz falando, vai para o Pará, vai para o Pará, vai para o Pará. E eles foram procurar no mapa, onde é que é esse negócio Pará, Pará, Pará? E tal, e eles vieram parar em Belém do Pará, aqui no norte do Brasil. E chegaram lá, foram morar no porão da Igreja Batista. E a Igreja Batista é uma igreja tradicional. É uma igreja que leva também as coisas de Deus muito a sério, não é verdade? E esses dois homens missionários eram pessoas de Deus, né? E que tinham essa visão. E esses dois homens, então, morando no fundo da igreja, no porão, era uma época de febre amarela, em todo o Pará, especialmente em Belém, aquela peste da febre amarela. Então, eles começaram a oferecer curas. Vem aqui que vai ter cura e tal, aqui Jesus cura, o Espírito Santo cura e tal. Começaram a fazer essas curas. E daqui a pouco tinha uma fila enorme para ser atendida, as pessoas atendidas por eles. E a Igreja Batista falou, o que vocês estão fazendo? Não, é porque Deus nos deu uma revelação através de línguas e tal, e nós temos que fazer isso daqui. A história é longa, eu não vou falar tudo aqui, porque senão a gente toma o programa todo. Mas resumindo, foi o seguinte, eles romperam com a Igreja Batista. Que a Igreja Batista disse, não, isso não está de acordo com a Bíblia, não sei o que e tal, e se romperam. E esses dois deram origem a um grande movimento, que é um movimento evangélico, pentecostal, fortíssimo no Brasil. Esses dois deram origem a esse movimento. E tudo isso começou dessa forma. Então, nós precisamos entender o seguinte, na Bíblia Sagrada, a Virgem Maria era cheia do Espírito Santo, sim ou não? Claro. Sim. A Virgem Maria era cheia do Espírito Santo, sim ou não? Sim. Sim. Me mostra ela falando língua estranha. Não tem. Me mostra na Bíblia. Não tem. Não tem. Jesus? Outra coisa, Jesus era cheio do Espírito Santo? Com claro. certeza. Como diz o espanhol, por supuesto. Por supuesto. Me mostra Jesus falando língua estranha. Não tem. O apóstolo Paulo era cheio do Espírito Santo? Muito. Me mostra ele falando língua estranha. Não tem. Mostra alguém falando língua estranha na Bíblia. Pastor, Não tem. agora o Thales mandou uma pergunta aqui que é interessante. Thales. Viu? Thales. Tá. Thales Inácio. Ele Pensei falou que fosse assim, o Thales Roberto, Não. que é um falou cantor, assim, ó, um camarada. Ele falou nota assim, ó, 10. pastor, uma amiga minha vai à igreja e diz que vai falar a língua dos anjos. Mas anjo tem língua diferente? E mandou um abraço para você. Qual é o nome dela? Thales. É Ó, o dele, Thales. dele. Ô, Thales, brigadão, um abraço para você também. As pessoas falam em língua dos anjos, sabe por que eles usam essa expressão? Porque em 1 Coríntios 13,
o capítulo do amor, né? Sim. Ele diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né? E não tivesse amor, serei como um bronze que soa, como um símbolo que retine e tal, tal, tal. Então essa é uma expressão de 1 Coríntios 13. Na verdade, quando esse texto menciona a língua dos anjos, não está dizendo sobre o idioma dos anjos. Essa é uma linguagem totalmente poética. Num contexto do amor. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, ainda que eu falasse a língua celestial, falasse todos os idiomas da terra, tivesse todos os dons, ainda que eu fosse assim, como se Sabedoria. Tivesse toda a sabedoria, mas se eu não tivesse amor, nada valeria. Aqui o texto não está dizendo que existe uma língua específica dos anjos. Então, na verdade, as pessoas, quando falam em línguas estranhas, elas acham e elas defendem a ideia de que estão falando a língua dos anjos. Mas eu quero dizer para você o seguinte, os anjos de Deus não falam assim. Agora, cuidado, hein? Tem 2 tipos de anjos. Porque, pastor, quando anjos de Deus vieram para a terra, as pessoas entendiam o que eles falavam, né? As pessoas entendiam. Inclusive, o anjo de Deus apareceu para Ló, para Abraão, para Jacó. E não precisou um tradutor. Lógico que não, eles falavam na língua das pessoas. É isso, a coisa é simples, só que as pessoas complicam, né? Mas a verdade é essa. Agora, pastor, nós vimos aqui no capítulo 2 de Atos, no versículo 1, que esse derramamento do Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecostes. Existe alguma estratégia do Espírito Santo para que fosse nesse dia? E o que eu faço para receber o Espírito Santo hoje na minha vida? Uau, Lucas, boa pergunta, hein? Aqui fala, lê para nós, vamos ler. Atos 2, você falou de Atos 2? 2:1. Leia, Atos 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Até aí tá bom. Veja, Lucas, você fez a pergunta sobre o Pentecostes, se havia um propósito e tal. O que era o Pentecostes? Boa pergunta. O Pentecostes era uma festa que acontecia todos os anos, 50 dias após a Páscoa. E se você olhar em Levítico 23, você vai ver as 7 festas judaicas no ano, e uma das 7 era o Pentecostes. A outra era a Páscoa, a outra era a expiação e tal. O Pentecostes era uma delas. Então essa festa era uma tradição judaica. E em Jerusalém acontecia essa festa. Só que tem uma coisa, Jesus morreu na época da Páscoa. E depois que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias na terra, né? E aí ele subiu para o céu. Mas antes dele subir, ele fala o que está em Lucas 24:49, ele fala para os discípulos assim, ide para Jerusalém e permanecei lá até que do alto sejais revestidos de poder. E os discípulos vão para o cenáculo e ficam 10 dias. Então você conta 40 depois da ressurreição, mais 10 em oração, dá quanto? 50. Se Jesus morreu na época da Páscoa e você então acrescenta os 50 dias, vai dar o Pentecostes. Então exatamente 40 dias depois que Jesus ressuscitou, mais 10 que os discípulos ficaram reunidos, era o dia da festa. O que Deus fez? Deus derramou o Espírito Santo sobre os discípulos no dia da festa, porque as pessoas estariam todas reunidas. Pessoas de todas as nações, diz a Bíblia, debaixo do céu, estavam ali. Então, o que Deus fez? Ao invés dos discípulos irem a todas as nações, representantes das nações vieram até Jerusalém. E Deus ensinou os seus discípulos a falar em outros idiomas, e eles pregaram o evangelho na língua daquelas pessoas no dia da festa. Ou seja, foi uma estratégia evangelística que Deus colocou para que o evangelho fosse pregado. Então as pessoas saíram dali com a mensagem e levaram a mensagem para os seus países. Foi espetacular. Pastor, pelo que eu entendi até agora, o senhor está falando que esse negócio de línguas estranhas não é muito bom, né? Mas aqui em 1 Coríntios 14:39 está escrito assim. Peraí, deixa eu abrir aqui. Lá? 1 Coríntios 14:39. Vamos lá. Já estou aqui. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. E aí, o que a gente está fazendo aqui é proibir falar em outras línguas? Claro que não. Pastor, eu quero aproveitar e perguntar se esses 2 dons são os mais importantes, o de profecia e o de línguas. Uau, excelente, obrigado. Então agora juntamos uma coisa com a outra. Ô Aline, veja só, Deus, o verso 39 que você leu, fala assim, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Claro, você não, lembre-se que isso aqui, Paulo está tratando de um problema na igreja de Corinto. É importante ter essa visão aqui. Ele está organizando o culto ali, organizando o culto em Corinto.
Então ele fala assim, nós não podemos proibir ninguém que vem de outro país chegar aqui, orar na língua dele, ou querer testemunhar ou falar alguma coisa de Deus na língua dele. Nós não podemos proibir isso. Veja, não é língua estranha, é língua de outras nações, idiomas. Então, é importante entender isso, ok? Repete sua pergunta, Rebeca. Eu quero saber se os dons mais importantes são o de profecia e o dom de línguas. Não existe um dom mais importante do que o outro. Em 1 Coríntios 14, o Paulo é bem claro no verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Aqui é profecia? Revelar o futuro? Aqui, nesse caso aqui, era pregar a palavra de Deus. A minha versão, pastor, fala especialmente o anunciar a mensagem de Deus. Tá vendo como essa Bíblia ajuda a gente? Essa é a linguagem de hoje. Linguagem de hoje. Então esse profetizar é você pregar o evangelho. Profetizar é você anunciar a profecia, é você ensinar as profecias bíblicas. O que Paulo está dizendo é o seguinte, gente, o negócio de a gente ficar todo mundo aqui reunido nessa igreja, brigando, porque um fala português, outro fala inglês, outro fala francês, outro fala alemão, outro fala russo, outro grego, outro hebraico, outro aramaico. Quer dizer, nós precisamos organizar o culto aqui e o mais importante é sairmos daqui e cada um no seu país pregar, profetizar, anunciar a salvação. Então Paulo está dando esse recado para as pessoas. Agora veja, esse negócio da língua estranha que você falou que parece que parece que não é muito certo e tal, a verdade é a seguinte, língua estranha, a Bíblia não fala. Se a Bíblia não fala, não é de Deus. Ponto. Pastor, a Fabiana Magalhães, ela é conterrânea lá da Rafaela Pinho, Rio de Janeiro. Ela está falando o seguinte, o que quer dizer a passagem que diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. 1 Coríntios 13, 1. Existe a possibilidade de falar a língua dos anjos? Eu acabei de citar esse texto faz alguns minutos atrás, mas deixa eu repetir para Fabiana Carioca. Magalhães. Fabiana. Isso. É o seguinte, minha amiga. O que esse texto está dizendo é o seguinte. É que se você não tiver amor, não adianta nada. Você pode fazer caridade, você pode dar comida para os pobres, você pode construir casa para as pessoas carentes, você pode dar dinheiro para as pessoas, você pode fazer o que você quiser. Se você não tiver amor, nada disso vale. O que Deus está dizendo é que o amor é a essência do cristianismo, a essência da vida. Se você tirar o amor, não adianta, você pode falar o que você quiser, fazer o que você quiser. É isso que o texto está dizendo. Então não há nada mais além disso. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, vamos para 1 Coríntios 14, eu queria chamar a sua atenção para o versículo 19. 1 Coríntios 14, verso 19. Alguém aí poderia ler? Vamos pedir para a Rafaela ler para a gente? 1 Coríntios 14, verso 19, Rafaela. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Paulo era um poliglota. Paulo falava 5 idiomas. Ele fala assim, eu prefiro falar na igreja 5 palavras que todo mundo entenda a falar 10.000 num outro idioma. Então Paulo está dizendo o que ele está tratando aqui. Agora veja o verso 33. 1 Coríntios 14, 33. Lê aí, Lucas, para a gente, 14, 33. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Percebeu isso? Deus não é de confusão. Se aqui nessa reunião cada um falasse um idioma e não houvesse intérprete, isso viraria o quê? Confusão, uma confusão. Bagunça. Né? Então Deus não é um Deus de confusão, é um Deus de paz. Pastor, uma última pergunta aqui. Eu selecionei a pergunta da Flavinha Couto. Eu acho que essa pergunta é muito importante. O que é ser batizado com o Espírito Santo e com fogo? A gente geralmente... O que significa? Ser batizado com o Espírito Santo e com fogo? A gente sempre associa isso, em muitos lugares, muitas pessoas, com o falar em línguas. Então, o que é ser batizado com o Espírito Santo? Com o Espírito Santo e com fogo. Essa citação dela está no livro de Mateus. Sim. Quando João Batista fala, eu batizo com água, mas o que vem depois de mim batizará você com o Espírito Santo e com fogo, né? Veja, o Espírito Santo nós já falamos. Quando a pessoa é batizada na água, ela é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? Só que depois que a pessoa é batizada, Rafaela, ela precisa continuar em oração, em santificação, até que ela seja totalmente usada pelo Espírito Santo com poder para pregar, para testemunhar. Ok? Tá claro isso. Então, o batismo com o Espírito Santo é um relacionamento diário com Deus. Aí Deus vai te dotando do poder do Espírito Santo, vai te usando cada vez mais. Isso é importante deixar bem claro. Agora, o que é o fogo?
Interessante. O fogo aí não é um outro batismo. O fogo é símbolo da purificação. Veja bem, pega uma barra de ferro e tenta dobrar a barra de ferro. Você não vai conseguir, mas põe no fogo. Deixa no fogo. O que vai acontecer com essa barra? Ela vai ficar mole e você pode dobrar e fazer um 8, um 4, um círculo, o que você quiser. Nosso coração é tão duro quanto o ferro. Nós, seres humanos, somos difíceis, temos uma naturezinha dura, um coração duro. O batismo com o Espírito Santo e com fogo significa que Jesus chama a pessoa, venha como estás, vinde a mim você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, venha como estás. Aí você vem como está, ok? Coração duro, natureza difícil, cheio de problema, você vem a Jesus. O Espírito Santo te chama do jeito que você é, aí você vem. Amém. Só que agora o Espírito Santo começa a fazer um trabalho na sua vida. E ele quer purificar você. Então os momentos de provas, os momentos de lutas, os momentos de conflitos que você passa na vida, te leva a orar mais, te leva a buscar mais a Deus. Então o Espírito Santo, ele vai moldando o seu caráter, moldando o seu coração, quebrantando você por dentro e você vai se tornando uma pessoa mais sensível, uma pessoa mais assim, aberta para o que Deus quer falar para você. Por isso, quando a Bíblia cita fogo, é justamente isso. Deus quer purificar você através do fogo do Espírito Santo. Separar a escória, tirar a escória da nossa vida. Ele quer podar você, tirar os excessos, tirar aquilo que não é bom. O apóstolo Paulo, uma vez, falou uma frase que eu demorei para entender essa frase. Ele fala assim, ó, todos são pecadores, mas dos pecadores eu sou o principal. Eu falava assim, Paulo está mentindo. Como que ele fala que é o principal dos pecadores? Se esse homem é cheio do Espírito Santo? Se ele é o principal dos pecadores, eu sou o quê? Se ele é o principal dos pecadores, eu sou o quê? Eu estava pensando. Aí eu não estava entendendo isso daí. Até que um dia eu entendi. Quanto mais perto de Deus você chega, mais você se enxerga. E quanto mais longe de Deus você está, menos você se enxerga. Quem está nas trevas não vê as manchinhas que tem na vida, porque no escuro não se vê. Quanto mais perto de Deus você está, mais perto da luz você está, mais você se enxerga. Uma pequena manchinha se vê. Uma linha do botão que está solta, você vê. Você está na luz. Então quem está perto de Deus consegue se enxergar mais do que quem está lá fora. Por isso quem está lá fora, ele bebe e fala, o que tem beber? Não tem nada. Ele fuma e diz, o que tem fumar? Ele faz um monte de coisa e diz, o que tem a ver? E tal. Ele não entende isso. E quem anda com Deus está sempre preocupado, eu preciso orar mais. Preciso ler mais a Bíblia, preciso crescer mais. Porque quanto mais perto de Deus, mais você vai precisar de Deus. Pastor, eu estou entendendo que, então, o sinal do batismo do Espírito Santo não é simplesmente o exercer um dom, mas é a transformação. É a transformação, isso, então? pastor. É isso Legal. mesmo. Pastor, então, se de tudo que a gente ouviu aqui, as pessoas estão perguntando, estão curiosas, se de tudo isso estiver errado, o que a gente faz para buscar o Espírito Santo, para ser diferente? Essa sua pergunta eu preciso de 10 minutos para responder. Por favor. Oh, 9. Ah, o senhor tem os 9 Muito minutos. obrigado, Ana. Olha, atenção, meu amigo e minha amiga. Essa é uma pergunta, a pergunta que a Ana fez é a pergunta-chave para a gente fechar o assunto. O que fazer, então? Bem, eu quero conversar com você baseado em alguns textos da Bíblia. Primeiro passo que eu queria te mostrar é o que está em Hebreus, capítulo 3, versos 7 e 8. Olha só. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Entendeu? Deus está dizendo que o Espírito Santo fala com a gente. E quando a gente ouvir a voz do Espírito, não devemos endurecer o coração. E o Espírito Santo fala conosco através da Bíblia. Ele fala também em nossa mente. Ele fala conosco através da natureza. Ele fala conosco de várias maneiras, mas principalmente através da Bíblia. Então, se você ouvir a voz do Espírito Santo, você deve abrir o coração. E não, como diz o verso, e não endurecer o coração. Diz aqui, não endureçais o vosso coração. Esse é um passo
fundamental, é o primeiro, é não endurecer o coração. Outra coisa importante que eu quero mostrar para você é o que está aqui em Efésios, capítulo 4, versos 30 e 31. Atenção. Verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A palavra de Deus está dizendo que a gente não deve endurecer o coração e muito menos entristecer o Espírito. Quando é que a gente endurece o coração? É quando a gente estuda a Bíblia, ouve a palavra de Deus e não aceita. Aí a pessoa está endurecendo o coração. Quando é que a gente entristece o Espírito Santo? Quando o Espírito Santo insiste em tocar o nosso coração e a gente resiste, resiste, resiste e resiste. É como diz Atos capítulo 7, versos 50 e 51. A palavra de Deus diz assim, não resistis ao Espírito. Nós não podemos resistir ao Espírito Santo. Quando a pessoa resiste, ela entristece o Espírito Santo. E esses passos são perigosos, porque as pessoas vão se afastando de Deus dia a dia. Não é Deus que se afasta de você. Não é o Espírito Santo que se afasta de você. Somos nós, seres humanos, que nos afastamos do Espírito. Então eu queria passar para você algumas sugestões da Bíblia. Primeira sugestão, não creia no que os homens dizem, creia no que Deus diz. Porque o que os homens dizem precisa estar de acordo com a Bíblia. Se as pessoas dizem uma coisa, mas não está de acordo com a Bíblia, você não deve crer, você não deve seguir, você não deve aceitar. É importante saber se o que você está crendo e fazendo está de acordo com a palavra de Deus. Segundo, quando você entender a palavra de Deus, aceite a palavra de Deus. Como disse o profeta, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Isso é humildade, isso é sinceridade. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Só que hoje tem gente falando assim, ouve aí, Senhor, que o teu servo fala. Ou seja, tem muitos líderes tentando dar ordens para Deus, tentando determinar o que Deus tem que fazer. Cuidado, é importante ter o coração aberto para Deus. Nos nossos dias, existem pessoas que estão fazendo uma coisa muito triste. Existem pessoas e existem igrejas que fecham a Bíblia, colocam a Bíblia lá no púlpito ou numa mesa e sem a Bíblia as pessoas começam agora a tentar passar para a igreja ou para as pessoas uma mensagem como se fosse a voz de Deus. Isso é muito comum nos dias de hoje. Pastores, líderes religiosos que ignoram a Bíblia, deixam a Bíblia de lado e começam a falar em língua estranha com a congregação. Fala, e depois ele diz assim, agora vem a interpretação. E aí ele dá a interpretação e diz assim, ó, meu servo, minha serva, Deus manda te falar isso, Deus manda te falar aquilo. Só que a Bíblia está aqui, ó, está de lado. Ou seja, a pessoa se coloca como se fosse ela a Bíblia. E isso está errado. Tudo que um pastor, ou um sacerdote, ou um pregador, ou um cristão, ou qualquer pessoa falar, tem que ter a palavra de Deus como base, como apoio. Nós não podemos ignorar a Bíblia e começar agora a profetizar para as pessoas. Entendeu? Nós jamais podemos fazer isso. Eu vou lhe contar uma história muito triste, mas real. E eu queria que você prestasse bem atenção nessa história que eu vou contar agora. Havia um pregador que estava diante da sua igreja e ele deixou a Bíblia de lado e começou a falar em línguas com a igreja. Falou em línguas estranhas, falou. E depois que ele terminou de falar, ele falou assim, Deus manda dar um recado. E olhou para um rapaz que estava sentado assim e falou assim, meu jovem, o recado é para você. O rapaz fez assim, para mim? Sim, é para você. Deus manda te falar que aquela garota que você está procurando, que você está pedindo há muito tempo, hoje Deus te entrega a garota na tua mão. A garota que você está pedindo a Deus é essa aí que está do seu lado. O camarada olhou assim para o lado e tinha uma linda garota. Você sabe que as irmãs servas de Deus, as moças, são bonitas, não são bonitas? O rapaz olhou assim, tinha uma garota linda do lado dele. Quando ele olhou, ele falou assim, ô glória, maravilha, olha só, Deus acabou de revelar para mim e tal. Aí a revelação foi dada, foi falado em línguas estranhas e foi dada a interpretação e disse, essa é a garota que você está pedindo para Deus. Hoje Deus entrega na sua mão essa garota.
Você quer saber o final da história? É triste. Aquele rapaz agora começa a namorar aquela garota. Só que só tinha um probleminha só. Aquela garota era casada. Era casada. E sabe o que aconteceu? Ela separou do marido para casar com aquele rapaz. Sabe por quê? Porque ela foi revelada. Porque o servo de Deus recebeu de Deus uma mensagem em línguas estranhas e falou isso para ela. Eu pergunto para você, essa é a palavra de Deus? Essa é a voz de Deus? E onde ficam os mandamentos? Que manda ser fiel ao cônjuge, que diz para não adulterar. E aí, a lei não serve? Foi abolida? Você percebeu? Esse é um exemplo que eu estou dando, dentre tantos outros. Meu amigo, cuidado, porque Satanás é muito astuto. E Satanás pode trazer uma contrafação para a vida das pessoas. O inimigo pode enganar as pessoas. Eu vou falar uma coisa para você. Eu já lidei com muitos casos de pessoas possuídas pelo mal. É uma cena muito triste, muito horrível. Mas eu sei que o inimigo é capaz de enganar as pessoas. Ou de pelo menos tentar enganar as pessoas. Nós temos que vigiar e orar. Nós temos que nos manter firmes na Bíblia. Porque o inimigo pode sim levar uma pessoa a falar língua estranha. Tome cuidado com isso. Agora, Deus quer que você fale a linguagem do amor. A linguagem do amor é a palavra de Deus, é a Bíblia. Por isso, hoje, Deus tem um chamado para você. Deus tem um convite para você. Para que você, a partir de hoje, seja uma pessoa mais dedicada à Bíblia, mais dedicada à oração. Que você tenha o coração aberto para a palavra de Deus. Que você permita o Espírito Santo fazer uma obra na sua vida. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aí. Não fuja dele. Não endureça o coração. O Salmo 139, versos 7 e 8 diz assim: para onde fugirei do teu Espírito? Para onde? Não tem para onde fugir. O Espírito de Deus está o tempo todo tocando o seu coração. O Espírito Santo de Deus está o tempo todo trabalhando em nossa vida. Então, hoje, ouça o chamado de Deus, ouça o toque do Espírito Santo, abra o seu coração e deixe o Espírito Santo entrar na sua vida. Não tenha medo de estudar a Bíblia, não tenha medo de encarar as verdades bíblicas, não tenha medo de analisar os pontos, mesmo que sejam difíceis ou controversos da Bíblia. Você deve estudar a Bíblia com sinceridade, com fome, com sede da palavra. Eu quero desafiar você que é jovem, você que é adulto, você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, você que não tem religião nenhuma, você que talvez tenha uma outra religião diferente. Eu quero convidar você a estudar a Bíblia com sinceridade. Deixe o preconceito de lado, deixe todas as questões de lado, estude a Bíblia, examine a palavra de Deus com oração, com sinceridade de alma. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer uma obra linda na sua vida, vai abrir seus olhos, vai fazer de você uma pessoa diferente, uma pessoa abençoada, uma pessoa feliz e uma pessoa plena, cheia da graça de Deus pelo poder do Espírito Santo. Amém? E lembre-se de uma coisa. Uma pessoa que tem o Espírito Santo é uma pessoa obediente aos mandamentos de Deus. Quando você vê pessoas e igrejas que dizem que a lei de Deus foi abolida e tentam falar que estão cheias do Espírito Santo, cuidado, porque isso é impossível, é contraditório. Se uma pessoa ou uma igreja não aceita os 10 mandamentos de Deus e ainda assim diz ter o Espírito Santo e diz poder falar até em línguas, você pode desconfiar, porque está errado. A Bíblia diz assim, em 1 João 2, verso 4, aquele que diz que me conhece, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Isso é bíblico, 1 João 2, verso 4. Então, você precisa considerar esse ponto. Porque nós começamos o programa dizendo, João 16, 8, lembra? Que o Espírito Santo viria para convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado. Pecado é transgressão da lei. O Espírito Santo quer convencer você do pecado. É a transgressão da lei o pecado. Então, se você deseja ter o Espírito Santo, precisa sinceramente manter o coração aberto. Precisa manter assim, o coração totalmente aberto para a obra do Espírito Santo, para o poder do Espírito Santo. Você está disposto a fazer isso? Você está disposta a fazer isso também? Então, mande a sua mensagem, mande o seu recado para nós.
e use a hashtag cheios do Espírito Santo. O que você acha? Eu quero estar cheio do Espírito Santo. E você também quer? Então, mande o seu recado para nós, mande a mensagem, faça o seu Twitter, faça a sua decisão, a sua entrega, a sua decisão hoje. O Espírito de Deus está chamando você. Venha do jeito que você está. Ele vai transformar você. Ele vai fazer um milagre na sua vida. Diga, use essa hashtag. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Amém? Você no site você tem a janela do apelo. Será que eu posso mostrar aqui? Está aqui. Deixa eu correr para cá rapidamente. Aqui está. Você tem aqui no site a janelinha da decisão. Vamos aí, aqui está. Quero ser cheio do Espírito Santo. Você quer? Você quer receber o poder do Espírito Santo? Então você vai clicar aí. Já, isso. Aqui você tem o espaço para os seus dados pessoais e na sequência você tem 5 frases interessantes, que é a sua decisão. Escolha uma delas e faça a sua decisão. E eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre na sua vida. A Rafaela preparou uma música muito linda, né, Rafaela? E a sua música é de entrega, não é verdade? É de entrega. É de entrega. E o Espírito Santo é que faz a pessoa se entregar. E eu queria que você cantasse enquanto a Rafaela canta, que você possa se entregar a Deus pelo poder do Espírito Santo. Por tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei e em tua presença descansei. Meus sonhos queria alcançar. Você me deu forças pra lutar, enquanto as pessoas não acreditavam. Você via o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor, ao entregar Jesus na cruz pra morrer em meu lugar, num mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Que maravilha, Rafaela Pinho, muito obrigado.
Só o Espírito Santo pode fazer uma pessoa se entregar, não é? Deus seja louvado. Deus ama muito você, você é muito especial para Ele e hoje o Espírito Santo está trabalhando muito forte na nossa mente e também no nosso coração. Parabéns por sua decisão. Confirma a sua decisão no nosso site. Clica e diga qual foi a sua decisão essa noite. E Deus vai te abençoar grandemente. Pastor, agora tem uma pessoa que aceitou esse Chamado? apelo, teve essa escolha de receber Jesus todos os dias. Ele fez estudos bíblicos junto com sua namorada e ele está falando com a gente, vai falar agora com você, diretamente do estado de Rondônia. Tiago, você está aí? Eu estou aqui. Alô? Tiago já está aí, Alô? pastor. Ô Tiago, você é muito bem-vindo. Oi. Eu queria que você contasse em uma frase para o pastor Luiz o que aconteceu com você essa semana no Contagem Regressiva. Só maravilha. Ô Tiago, Oi, pastor Luiz falando, tudo bom? tudo bom? Como é que tá Ji Paraná? Pai, eu tenho que dar uma melhorada aqui, deu uma espiada, né? Muito bom, que é bem O calor clima aqui. deu uma melhorada. Ô Tiago, vem cá, você já tomou sua decisão, meu amigo? Então, minha decisão está tomada. Algumas coisas que ainda me impedem, mas creio que isso é questão de tempo. Agora, é verdade que você está passando por muitas lutas nesse momento de decisão? Muita família, outra religião é difícil. Sim, mas você, alguém da sua família, não precisa falar quem é não, mas alguém te ameaçou de alguma coisa, te mandar embora de casa, alguma coisa assim, não, né? Então, isso até o final do ano tem que dar meu jeito, né? Porque isso já está definido também. Ah, é? Então a coisa aí complicou um pouquinho, quer dizer, a sua decisão criou um certo problema aí, né? Isso, desde o começo já tem criado, né? Mas eu pergunto para você, vale a pena ser fiel a Jesus? Vale. Você está disposto a entregar sua vida na mão de Deus e crer que o Espírito Santo vai te dirigir e te dar a vitória? Creio. Amém, amém. Olha, Tiago, nós vamos orar por você agora e vamos orar por todas as pessoas, né, pastor Cândido? Todas as e pessoas Ana, que aceitaram esse apelo que de tomaram a decisão hoje. O Espírito Santo está trabalhando, né? E vai continuar trabalhando. Como a gente disse ontem, né, pastor? Não é uma decisão fácil. Não é uma verdade, decisão fácil. É uma mudança de vida, né? E às vezes, Ana, acontece esse grande conflito, sabe? Porque se você quer servir a Deus mesmo, claro que o inimigo, às vezes, ele vai lutar para que a pessoa não seja... não tenha o apoio, às vezes, das pessoas que ela mais ama. Mas Deus é grande, Deus vai ajudar o Tiago e todas as pessoas. Pastor, Verdade. assim como o Tiago e essas pessoas que clicaram, que aceitaram o apelo de hoje, cheio do Espírito Santo, eu queria que você fizesse uma oração especial por elas. Quem está aí conectado, essa oração especial por você que precisa de Deus, do Espírito Santo na sua vida. Vamos orar então? Vamos orar? Vamos orar, Tiago. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu santo nome. Obrigado pelo Espírito Santo maravilhoso que está entre nós, que nos ajuda a entender a tua palavra e que nos enche de sabedoria e de poder para te servir, para andar nos teus caminhos e para fazer a tua vontade. Ajuda, Senhor, o Tiago, que tomou uma decisão, mas está passando por um momento difícil. Que o Espírito Santo dê a vitória para ele. E que a família dele venha também aceitar Jesus e ser também novas criaturas. Nós oramos por cada jovem, por cada família, por cada pessoa que tomou a decisão hoje, que decidiu ser cheio do Espírito Santo, que realmente, Senhor, o Espírito Santo continue em cada um, em cada casal, em cada jovem, em cada família, em cada lar. Que em breve estejamos todos juntos no reino dos céus para sempre. Que as palavras da música da Rafaela sejam uma realidade em nossa vida. Ou seja, que a nossa entrega seja verdadeira e total. É o que te pedimos em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Amém.